velejadora oceânica aos 17 anos, capitã aos 22, sendo o mais jovem participante da Refeno a completar a tradicional regata Recife-Noronha, em solitário, num barco de 6,5 metros. Eu estou muito feliz de trazer essa história inspiradora para você, tripulação. Eu quero apresentar para vocês essa menina, mulher incrível, que tem muitas milhas navegadas, não só no Brasil, Marina Bidoia. Minha relação com o mar começou desde cedo. Minha família é apaixonada pelo mar, tanto que meu nome é Marina. E a coisa da vela começou quando a gente veio para Ilhabela. Meus pais sempre quiseram fugir da cidade. Então, na primeira oportunidade que tiveram, vieram para um lugar que eles já gostavam, tal. E acabamos morando bem lá na frente da escola de vela, Lars Grael, aqui em Ilhabela. E foi onde eu e minha irmã começamos no Optimist. Meu pai, nesse momento, já velejava de vela oceânica, porque ele e minha mãe tinham o sonho de morar no veleiro, né? E acabou que minha mãe não gostou muito da ideia de morar no veleiro, meu pai também não. Eles acharam que o barco era melhor para regata, para passeio. E eu e minha irmã na escola de vela. Minha irmã era muito melhor que eu acho que é importante deixar isso bem claro, que ela era bem melhor que eu na vela. E eu não gostava da ideia de estar sozinha num barco pequeno, que, enfim, ficava lá, contorna uma boia e volta. E tudo isso para acabar abandonando a vela, justamente na... Eu lembro que foi na aula que tinha que capotar e descapotar o barco, eu achava aquilo muito difícil, muito desafiador, e desisti. E aí é curioso tudo isso, que eu não gostava de estar volta em boia e não gostava de estar sozinha no barco. E hoje em dia eu gosto de regata, barla-sota e de travessia em solitário. Então é engraçado como a vida dá voltas, né? E aí a gente acaba fazendo o que a gente dizia que jamais faria. E, bom, acho que é isso. Eu parei de velejar por 7 anos, a infância, adolescência ali. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar numa semana de vela, nesses quiosques que o pessoal, enfim, fica dando informação e tal. E conheci gente da minha idade que velejava. E por que foi tão importante conhecer gente da minha idade que velejava? Porque até então eu via a vela como esporte de homens adultos, né? Meu pai e seus amigos velejando num barco grande ou crianças num Optimist, ou num laser, enfim. Eu não gostava dos monotipos, o grande era para homens adultos, não era um esporte para mim. Quando eu conheço gente da minha idade que velejava, eu falei, opa, não ser um homem não é um problema tão grande assim. Se a minha idade cabe aqui, eu caibo aqui. E aí, meu pai me passou o contato de algumas pessoas que tinham barco, falou: Ó, você quer velejar, dá teu jeito aí, não vou ficar te botando no meu barco, porque senão você vai ser para sempre minha filha, né? Vai ser sempre a filha do velejador e nunca a velejadora. E eu lembro que na época eu fiquei brava, eu falei: pô, por que você não me permite velejar no seu barco, no barco que você tá competindo, é muito mais fácil. E ainda bem, hoje eu agradeço ele não ter feito isso, porque fez com que eu tivesse uma autonomia, uma independência, um nome só meu, né? Tanto que ele é o Ed Gerdulo, que é o sobrenome da família, eu sou a Marina Bidoia, que é o nome do meio, é o nome da minha mãe, mas que é até curioso quando as pessoas descobrem que a gente é pai e filho, porque muitas pessoas não sabem. E aí foi isso, comecei a velejar, correr uma regata, outra, fiquei uns 5 anos só regata inshore, né? Que a gente fala das regatas de boia, de clube e Semana de Vela de Ilhabela, Rio, Circuito Rio, Santos Rio. A primeira regata longa foi a Santos Rio. E, enfim, da Santos Rio foi quando acendeu essa coisa da vela longa, sabe? Passar 24 horas no barco navegando. Eu falei, opa, acho que isso aí pode ser mais interessante do que só ficar vai, vem, monta balão. Sem dúvida, a regata é muito importante para aprender a manobra, né? Para você ter agilidade, para você entender os processos. E eu acho que se eu não tivesse passado por esse período da vela inshore, eu não gostaria tanto da vela offshore. Porque na vela offshore você tem tempo de, eu vou montar o balão amanhã, então amanhã, mas eu já quero deixar tudo pensado hoje. Só que por você saber fazer eles fazer rápido, se você montar amanhã e der uma rajada e der um negócio, você tem agilidade de resolver, né? Então, foi meio esse o caminho. Aí, bom, veio a pandemia, né, que pegou todo mundo. E nessa época eu não podia navegar. Inclusive, eu tinha vindo para Ilhabela fazer uma regata, e aí fecharam as barreiras, tudo, a balsa fechou, não sei o que lá, fiquei aqui. E fiquei aqui sem poder navegar, porque como a gente não tem barco, não tem veleiro na família, né, enfim, todo mundo em casa, aquela coisa, eu falei, vou estudar para as provas de habilitação, né, já que eu não posso estar na água, vamos estudar a água de alguma forma. E aí fiz a RAIS, mestre, em 2021. 2020. 2020 eu fiz a RAIS, 21 fiz mestre. E 2022 que eu falei, vamos ver, né? Vamos ver se 2022 não, foi 2021 ainda que eu tirei capitão, foi no mesmo ano que eu tirei os dois.
que eu já tinha estudado para mestre. Eu falei, vai ter um simpósio de navegação aqui em Ilhabela, vamos ver, né? Eu já acabei de estudar. A prova de mestre, se for ver, é que tem o conteúdo mais que você mais usa para navegação hoje em dia. E o capitão é uma camada bem grande abaixo disso. Mas se você tem uma boa base do mestre, o capitão é tipo mais algumas coisas, você não tem que pegar o conceito do zero. Então eu peguei aquele livrão azul lá e peguei para estudar, acho que foi entre uma prova e outra ali, eu tive uns 3 meses que eu estava na faculdade ainda, estava fazendo meu TCC, estava trabalhando no escritório de arquitetura, naquela época eu ainda achava que eu ia ser arquiteta, e pegando para estudar para a prova de capitão. E aí veio o dia do simpósio, eu lembro que eu tive surtos e, nossa, eu não vou conseguir porque eu sou muito nova, porque eu não tenho experiência, porque é uma prova muito difícil, porque meu pai só tirou com 50 anos, eu tenho 22, que eu tô inventando moda de tirar essa carta e não sei o quê. E aí fui e fiz a prova, e foi até engraçado quando eu fui fazer a prova, que o pessoal falou, não, a prova de arraiz é ali. Porque, né, chega uma menina de 22 anos, meio assim com sono, a prova era 8 da manhã de um sábado. Não, a Raiz é ali. Eu falei, não, eu vim fazer capitão. Ah, tá, desculpa. E aí fui fazer a prova. Acho que tinha 5 mulheres na sala. E curiosamente todas passaram. E curiosamente eu passei. E foi um momento muito engraçado, assim, porque eu lembro do meu pai falando na noite anterior. Ele falou, nossa, vai ser muito engraçado se você passar nessa prova com 22 anos. Porque, enfim, não que duvidasse da minha competência, mas porque é muito engraçado. É uma coisa inesperada, né? Você pegar uma pessoa que resolveu começar a velejar de oceano com 17 anos, não sei o que, estudou uma prova, passou. Mas uma coisa que eu sempre tive na cabeça, que me falaram e que eu absorvo com muita responsabilidade, é que você ter uma carteira não significa nada. Né? Você passar numa prova de um assunto que você gosta, que você estudou, ok. Agora, você ser um capitão de fato, você ser o comandante de uma embarcação, você ter o sal na cara, né, água na quilha, né, precisa de muito mais. E desde então, desde 17 de outubro de 2021, que foi quando eu tirei minha carta de capitão, eu busco experiências para virar, de fato, a capitã que eu tenho o título, né? Então, logo em 2021, já embarquei na primeira grande viagem, né, que foram 3.000 milhas. A gente foi do Uruguai até Recife. Era um barco polonês, não, um barco canadense, um comandante polonês, que saiu do Uruguai, né? Então, eu fui para um país que eu nunca tinha ido, conhecer um barco que eu nunca tinha entrado, um comandante que eu nunca vi na vida. Fui e foi uma experiência, assim, bem dura. Acho que eu aprendi muito nessa viagem. O primeiro trecho de Uruguai para Ilhabela a gente fez direto, né? Deu quase 1.000 milhas. E foi bem marcante, assim. Eu tive a sorte de ter amigos a bordo que me ajudaram muito, porque a tripulação oficial era eu e o comandante, né? E a gente ia angariando tripulação, quem topava o perrengue, quem podia ir. E a questão é que ele precisava de alguém com a carta de capitão brasileira para poder entrar nos portos, porque durante o período pandêmico não podia entrar qualquer um no porto, tinha uma papelada enorme para fazer. Ele nem falava português e, enfim, precisava dessa ajuda. Então eu entrei nessa para pegar experiência e nisso eu acabei conhecendo um monte de gente no caminho, né? Fico feliz de dizer que eu tenho vários amigos em vários portos para poder ajudar, que eu acho que é uma coisa que muda muito a experiência da navegação. Isso foi em 2021, aí me formei, arquiteta, e meu TCC eu queria que fosse um barco, mas não tinha quem fala que orientasse, né? Porque arquitetura civil é uma coisa, naval é outra. Eu já trabalhava com arquitetura naval. Aí eu acabei construindo uma marina pública, né? O lugar onde chegam os barcos. Então, a minha busca arquitetônica, porque por mais que eu não atue mais como arquiteta, de fato, a minha busca arquitetônica é onde chegam os barcos, como os barcos são bem recebidos e essa relação do mar com a terra através de uma construção, de um projeto. E, enfim, espero que a gente tenha melhores marinas e piers e recepções pelo Brasil, porque nessa viagem mesmo eu percebi como é precária a estrutura para receber barco aqui, né? Você quer parar com a sua âncora, você tem que andar até a cidade para ter um banheiro público, uma lavanderia, um restaurante. Enfim, tem muito que melhorar nesse aspecto. E 2022 foi um ano muito, assim, marcante, porque foi o ano de pensar o que eu ia fazer da vida, né? Então, de entender que a arquitetura não era o que eu queria fazer e tal. E acabei recebendo um convite maravilhoso do Jonas, super amigo meu, que já estava na Europa se qualificando para a Mini Transat 2023, que ele acabou de concluir agora em novembro, que é uma regata que você atravessa o Oceano Atlântico sozinho, num barco de 6,5 metros. Eu sempre gostei de ver
o quanto a gente pode fazer com o mínimo possível, né? Eu já me vi como moradora de barco, já pensei em morar em barco, mas eu acho que os barcos, eles têm a função de estar em movimento, sabe? Eu entendo que, para mim, faz muito mais sentido pegar um barco bem espartano e fazer uma volta ao mundo em solitário do que, de fato, tipo, morar enfim, eu acho que são visões diferentes, eu acho muito bonito isso, eu adoro chegar nos lugares pelo mar, mas para mim o que pega, o que bate o coração, assim, é a ir sem parar e vai mais longe, ficar sem ver nada em volta. Calma, essa história ainda não acabou. Eu quero agora te apresentar o Apoia-se e te fazer um convite para que você faça parte dessa tripulação e venha comigo navegando todo o litoral, fotografando paraísos e contando histórias. Para os apoiadores, eu vou sortear janelas para o mar e quero levar até você toda essa energia que eu sinto durante as travessias, ancoragens e lugares incríveis que eu chegar. Além de a gente ter outros prêmios e um grupo exclusivo para que a gente possa ficar mais próximo, falando justamente das navegações, vida a bordo, fotografia, histórias e tudo mais que a gente quiser. O link está aqui na descrição do vídeo. Te espero por lá. Siga agora com essa história inspiradora. Enfim, eu acho que a Vela Offshore sempre teve esse chamado, né? Desde a primeira Santos Rio, eu já tenho 4 Santos Rios agora. Santos Rio, 4 regatas Santos Rio agora. E quando o Jonas me chamou, ele me chamou logo para fazer a Fastnet, que é tipo a regata que, quando eu comecei a velejar, eu vi, quais são as regatas mais incríveis, né? Mais lendárias e tal. E entre as primeiras estava lá a Fastnet Race, que contorna uma pedra no sul da Irlanda. E pedra é pedra mesmo, não é uma ilha, não é nem é tão bonito, se for ver. É bonito pela lenda que tem da coisa, mas é uma pedra com farol e numa região de mar bem arisco, assim, bem mexido, com ventos inconstantes e pode ter muito, pode ter pouco. Bom, 2022 foi basicamente um ano de preparação para essa regata. Tive que fazer curso de segurança, curso de navegação, curso de francês, porque era em outro idioma, você tem que conseguir se comunicar no rádio com as pessoas. Enfim, me preparei para essa uma regata. E aí é curioso, porque eu fui para lá em junho de 2023 e eu tinha que fazer uma regata. Acabou que eu cheguei lá, eu fiquei 3 meses velejando em diversas classes, diversos barcos, porque as portas foram abrindo. E antes desse mesmo ano de 2023, eu tive a oportunidade de fazer um delivery aqui de Ilhabela para Piriápolis de novo, o mesmo porto que eu saí na outra viagem. E é curioso porque eu estava num barco, um Amel 50, que é um barco mega luxuoso, assim, super confortável. E eu sentia que eu nem estava velejando, sabe? Porque é óbvio que é uma máquina, uma nave incrível para morar a bordo, sem dúvida, é uma excelente opção, mas eu não me sentia velejando, sabe? Tipo, eu tava navegando e mal senti o vento bater na cara, porque ele tem o cockpit fechado, doghouse rígido e tal, e uma super sala de operação, assim, que eu podia sair da cabine pra fora com um pijama, assim, e tudo certo. Não tem que botar a roupa de tempo, você não sente a mudança de vento pelo tato, né? Nem muito pelo barulho, é muito pelo instrumento e tal. Então, essa mudança de sair de um Amel 50 para um Mini foi uma mudança drástica e que fez eu perceber que realmente a vela tem muitas vertentes, né? Muitas vertentes muito bonitas e possíveis e que dá para fazer muita coisa. E que também deu pra perceber que eu gosto do perrengue, que eu gosto de estar no barquinho pequeno, que molha, que chacoalha, porque eu acho que é quando eu tô mais conectada com o esporte, é quando eu tenho que me concentrar só nisso, tipo, nada mais importa, tem que fazer esse barco andar, esse barco ir e voltar. E, enfim, foram 3 meses aí de muito aprendizado, de diversos barcos, diversas pessoas. Eu gosto de velejar com mais gente porque você vai ganhando repertório de soluções, né? Você aprende a lidar com pessoas diferentes, a fazer as coisas de jeitos diferentes. E agora tem idiomas diferentes, né? Porque o barco que eu levei para o Uruguai era suíço, então eu falava francês e inglês com eles. Aí na Europa eu tive que falar inglês e francês, às vezes espanhol. E você vai pegando um repertório de coisas, e às vezes em outros idiomas o termo faz mais sentido, então é muito legal esse estudo também. E, bom, eu volto para o Brasil depois de 1.800 milhas navegadas de Mini e falo, e agora, né? Vou voltar a correr regata do canal de Ilhabela, vou para o Rio, enfim, o que eu vou fazer? E aí, sempre, eu acho que todo velejador tem o sonho de fazer a Refeno, né? Chegar a Fernando de Noronha, aquele lugar paradisíaco.
E eu falei, bom, e se eu fizesse a Refeno de Mini? Vamos de Mini em dupla, porque no Brasil não tem a mesma tecnologia de piloto automático que tem lá fora. São pilotos um pouco menos confiáveis, muito bons, mas menos confiáveis. E então vamos em dupla. E aí procurei dupla tal, e nesse meio tempo eu ainda estava lá conversando com o pessoal, e falaram, são 300 milhas, por que você não vai sozinho? Aí eu falei, realmente, se for ver a menor regata que eu corri lá, foram 350 milhas em dupla. Então, 300 milhas em dupla, na Bretanha ainda, com vento de 30 nós, temperatura de 12 graus, já foi feita. O negócio que eu vou pegar os alísios, manter a bússola ali, 60 graus, temperatura brasileira do Nordeste ainda. Vai ter um pirajá ou outro? Sempre vai. Inclusive, peguei mais pirajás do que o imaginado. É uma condição mais propícia à primeira navegação em solitário. E aí que nasceu o projeto da menina, né, que foi o meu barco para fazer a Refena, porque era um mini, eu sou uma menina, então nasceu a menina, tudo com I, para realizar essa experiência, né? Foi bem um experimento de ver como era navegar sozinha. E foi, assim, a coisa mais positiva que eu podia ter feito. Acho que não imaginava tocar tantas pessoas, né? Porque afinal eu era uma menina num barco, e de repente várias pessoas me parando, tipo, ai, você que é menina, você que não sei o quê. Eu acabei virando a menina, né? Eu personifiquei o projeto. E o projeto teve vários desafios, assim, né? Porque o barco estava em Salvador, então eu tinha que sair de Salvador e ir até Noronha e voltar para Salvador. E como a minha primeira navegação com o barco não ia ser a Rifeno, ia ser a Salvador Recife, eu falei, eu quero fazer direto pra já ver como é. Porque aí se eu não aguentar, se não der certo, não sei o quê, eu descolo uma dupla, pego mais alguém, porque não tem problema de desistir também, né? Acho que não é desistir, é adaptar o projeto para que ele aconteça. Acho que o importante das coisas é que elas aconteçam. Às vezes não do jeito ideal que a gente projeta, a gente pensa, mas que tenha o feito ali. E acabou que eu adorei velejar sozinha. Foi uma coisa assim muito boa. Foi a primeira vez, de fato, que eu era comandante de um barco, né? Que tava lá meu nome como responsável. Meu nome na súmula, né, como a gente fala na regata. Isso para mim é um marco, porque eu sempre estive como tripulante de outras pessoas. E aí ver meu nome lá, tipo, dentre os comandantes, foi minha primeira reunião de comandante de regata e tal. Foi um momento muito muito importante, assim, para eu me ver, de fato, pela primeira vez como capitã, como comandante. E me colocar como tripulante de mim mesma, porque uma vez que eu não tenho experiência, eu não queria submeter outras pessoas a um comandante sem experiência. Porque eu acho que um comandante sem experiência pode acabar com boas experiências na vela e pode, enfim, às vezes gerar questões que fazem a pessoa desistir de velejar ou não voltar mais. Então, quis me colocar como comandante tripulante para eu ver como é. Eu acho que eu fui uma boa comandante, tanto que eu cheguei nos lugares e continuei, né? A Refeno eu acabei fazendo sozinha e acabei me tornando a pessoa mais jovem a completar a Refeno em solitário, que é uma coisa que eu não esperava. Eu não fiz o projeto com ambições de quebrar recorde, ter títulos e ter posições, eu só queria fazer para ver como era. E foi muito legal, acabei conseguindo um terceiro lugar na classe, que foi mais inesperado ainda. Não sei se tinha 3 barcos na classe, eu peguei terceiro, ou se os outros não chegaram, porque realmente é, é uma regata que o barco quebra, é uma travessia longa tal, e chegar já é um prêmio, né? Então eu ter chegado foi uma coisa bem, bem feliz, assim, e com vários percalços no caminho, né? Eu tava com um furo no casco. Eu saindo, o que eu falo em geral é que eu sei velejar, não sei a marinharia, né? Eu preciso aprender muito da marinharia. Como eu comecei na regata, ancorar e desancorar, atracar e desatracar não é uma coisa que você faz em regata. Na classe mini, você vai sair, vem dois botes, te escoram para fora e você sobe vela, sai. Você não tem que se preocupar em como que você vai fazer isso e tal. E aí, saindo do pier, eu bati a aleta do barco sabe aqueles aros que seguram os piers flutuantes? É tudo acolchoadinho, menos aquilo. Aí eu dei uma pancada, eu até escutei um barulho esquisito, mas eu falei, não, o Mini é um tanque de guerra, não vai acontecer nada. E beleza, larguei, a largada foi linda, tipo, eu nunca imaginei, eu em Recife, não é minha terra, tinha ido pra lá uma vez, as pessoas todo quebra-mar ali do Porto de Recife, tipo, parabéns, vai lá. Isso, assim, fico até emocionada de lembrar, porque é muito forte, né? Você vê pessoas que não te conhecem torcendo por você. Fui pra Refeno, depois de 16 horas de regata, eu descobri que eu tava com furo no casco. E eu descobri do jeito mais, assim, não legal possível. Eu tava cansada, porque eu empolgada no negócio, ficava dormindo fora mesmo, pra conseguir, tipo, manter o barco andando e tal, enquanto eu tava vendo o barco em volta, né? E aí chegou a primeira noite, já tinha umas 16 horas de regata mais ou menos. Eu desci
pra dormir quentinha, né? No que eu desci, fez tchof! Água assim no tornozelo aqui. Eu falei, opa, peraí, eu sabia os pontos que entrava a água do barco, que eu já tinha mapeado na primeira travessia, mas esse volume de água não é normal. Aí que eu fiz? Sequei o barco, balde, bucha, tal, sequei o barco e contei quanto tempo levava para encher de novo, para entender qual que era a vazão que a gente estava lidando. E aí botei meu timer de 20 minutos para dormir, né? Porque solitário você dorme de 20 em 20 minutos. E acordei depois dos 20 minutos com a água de novo no joelho. Aí eu falei, opa, então encheu em menos de 20 minutos, é uma vazão rápida, então deve ser um buraco grande. E aí procura, revira, mexe, não sei o que, e não acha, porque tava lá atrás e eu tava com tudo para trás, balsa salva-vida, enfim, tudo para fazer o barco tentar planar o máximo possível. A gente tava com vento de través ali, um contravento orça folgada, com o peso mais para trás o barco poderia tender a planar um pouco. Então vamos tentar colocar essa condição. E aí que eu fui procurando, achei o buraco, não era tão grande, era aquele amassadinho na fibra, não chegou a abrir, mas tava com uma vazão aí considerável. E aí eu lembrei da palavra que eu mais odeio em francês, que é matossage, que é você trocar o peso de um lado para o outro do barco. E nas regatas, eu ficava, gente, pra que isso? Que insuportável, a gente, uma perrengue, uma frio, tem que ficar trocando peso de um lado para o outro. E foi isso que me salvou na Refeno. Porque de trocar o peso de um lado para o outro, o barco equilibrou, o que estava nas obras mortas virou nas obras vivas virou obras mortas, né? Subiu da linha d'água e parou de entrar água. Eu falei, opa, beleza, legal, vamos dar uma última secada. Sequei bem, e aí o que eu tinha em mãos era a santa Silver Tape, que resolve aí 90% dos problemas da humanidade. Né? 50%, o outro 50% é o WD-40, né? Eles se equilibram. Bom, botei Silver Tape por dentro, aí todo mundo fala, por que você não pôs por fora? Porque a pressão da água, porque... Por que eu não pus por fora? Porque eu tava sozinha, 150 milhas da costa, no das 7 nós. Me pendurar para fora para colocar me parecia muito mais perigoso do que ter que reforçar o negócio de silver tape depois. Então eu optei, eu tava sempre amarrada, eu até cheguei a me pendurar para ver se meu braço alcançava, mas o braço não alcançava. Falei, não vamos pagar de louca, né? Já estamos bem, tá seco, não tá entrando água, ok. E aí daí para frente a minha regata virou uma regata contra a água, né? Cada hora eu ia lá conferir se estava seco, se não estava entrando água, beleza. E chegamos em Recife, chegamos em Noronha, muito bem, muito legal. Meu pai pregou uma peça na minha pessoa, porque quando a gente chega em Noronha, chega da Refeno, você tem que montar a ponta da sapata, né? Montando a ponta da sapata, você tem que passar um rádio para a comissão de regata, informando 5 milhas da chegada. E aí eu passo o rádio, e quem responde? Meu pai. Eu há 2 dias sem falar com ninguém, assim, troquei ideia com algumas pessoas pelo VHF nos primeiros dias, né? Mas desde o furo do casco, eu não consegui falar com mais ninguém. E eu naquela aflição, e assim, eu lembro de eu questionar se ele não devia ter voltado, porque eu tava perto de Cabedelo, podia ter voltado, e eu com furo no casco, não sei o quê. E a primeira voz que eu escuto no rádio é do meu pai, ele fala, não, mãe, a gente tá aqui te esperando, pode vir. Nossa, aí começou, enfim, uma emoção, um choro que eu nunca tinha sentido, assim, é eu chegar num negócio desse, é eu perceber que eu consegui dar uma solução para um problema no meio do caminho e chegar, e, tipo, meu pai tá lá me esperando, sabe? Ele tinha feito a refém numa outra embarcação, no Atrevida, inclusive, que é um barco que toda a tripulação me apoia muito, é uma família para mim, um barco referência, assim, enfim, ver o Atrevida me recebendo, né? Tava toda a tripulação me esperando, foi um negócio muito, muito especial. E um pouquinho antes da regata ainda, como eu sou regateira, né, comecei a velejar na regata, eu não podia deixar de dar o sprint final. E aí no que eu montei a ponta do sapato, meu pai falou no rádio, naquela choradeira, eu falei, opa, tem um barco na minha frente. No que eu vi o barco na minha frente, eu falei, caramba que eu vou deixar alguém chegar na minha frente, assim no campo visual, né? Pô, 50 horas de regata, vamos dar um up. E aí comecei a trimar o barco como se eu tivesse começado hoje a regata. E foi assim, muito engraçado, porque o meu barco estava numa situação muito caótica. Para ajudar no peso também, eu botei todas as velas que eu podia para fora e molhei elas, para fazer mais peso e equilibrar, né? Afinal, eu sou uma só, não tenho escora e tal, para manter o barco andando. Nossa, eu comecei a botar tudo pro outro lado, para escorar, mexi o barco como se eu estivesse mexendo uma tripulação e passei o barco. Só que outra coisa, eu já estava emocionada, aí veio esse sprint da velejadora, e aí eu voltei a chorar de novo, porque a tripulação do lado do veleiro Intuição
parou e começou a aplaudir, tipo assim, vai menina, boa, você chegou, não sei o quê. Eu falei, caraca, não é a competição que importa, né, cara? Eu tô chegando aqui e tal, e as pessoas, o meu competidor, eu acabei de passar ele, ao invés dele primar tudo, ele tá me aplaudindo, sabe? E aí cruzei a linha, o pessoal da CR também deu super parabéns pela chegada, pelo desafio. Então foi uma regata muito especial, assim, e muitos aprendizados, e não tem como querer mais, né, depois disso. Mas eu acho que pela primeira vez dos últimos 8 anos, que desde que eu comecei a velejar, eu tô me permitindo descansar, sabe? Eu voltei na Refeno, voltei na Refeno com meu pai a bordo, foi uma coisa muito bonita, foi meu primeiro tripulante, foi meu pai, tenho orgulho de falar isso, e um excelente tripulante, sem dúvida ele é um ótimo velejador e muito paciente, né? Um barco desconfortável, não tem banheiro, não tem cozinha, não tem dog house, não tem nada. E ele lá com seu 1,95 m foi comigo num mini barco e foi até o final. Ele queria fazer só Noronha Recife, ele acabou indo até Salvador comigo. Ainda bem que ele estava comigo, muitas coisas quebraram no caminho, e inclusive o estaiamento, que fez com que a gente tivesse que parar em Aracaju e entrar em Barra de Rio, que era um outro desafio que eu não esperava ter. Então entrei em Barra de Rio, o pessoal de Aracaju me recebeu muito bem e foi uma surpresa, porque todo mundo fala Aracaju, não entra em Aracaju é perigoso e tal. É perigoso, mas tem que saber entrar, tem que, né? Enfim, foi mais um aprendizado. E aí voltei, corri uma Santos Rio, mais uma Santos Rio, que pra mim era um grande desafio. Foi até engraçado, porque a minha avó, quando eu corri a primeira Santos Rio, falou: ah, Santos Rio, cuidado, é muito perigoso, vai ficar tanto tempo. Quando eu fiz a Santos Rio depois da Refeno sozinha, eu fiz no barco tripulado ainda, ela falou: nossa, ainda bem que você vai fazer uma regata pequena agora, rapidinho. Então foi até engraçado ver a reação da família, né? Quando você muda o parâmetro. Nossa, ainda bem que é uma regata curta. E agora eu estou me permitindo descansar, então não pretendo mais fazer regatas tão cedo. Estou bolando os próximos projetos. Quero, assim como eu tive 2022 inteiro para me preparar para a primeira regata na França e deu tão certo daí para frente, eu acho que é importante esse período de pausa para me reestruturar e conseguir dar os próximos passos com firmeza, né? Porque na vela a gente não tem exatamente 2, 3 chances, é uma só. Eu quero continuar velejando o máximo que eu puder, aprender muito. Gostaria de voltar para fora, gostaria de velejar mais pelo Brasil, gostaria de pesquisar mais sobre os barcos que você tem no Brasil, gostaria de inspirar mais mulheres e de colocar mais meninas para velejar. Enfim, ainda bem que a crise é por excesso de opção e não por falta, mas a decisão mesmo vai ser tomada daqui para frente. Velejar para mim, eu acho que é o símbolo máximo de liberdade. Quando a gente está sem controle e com controle ao mesmo tempo, está indo para todos os lugares, para nenhum lugar, e é onde você está em paz, né? Você está no meio do mar e você tem tempo de resolver as coisas. Então, enfim, para mim é o momento que eu estou mais em paz comigo, quando eu estou no mar. Te agradeço por estar comigo aqui até o final. Quero novamente te fazer um convite para fazer parte dessa tripulação e entrar no nosso Apoia-se, para que você venha comigo navegando todo o litoral, fotografando paraísos e contando belas histórias. Muito obrigado, vamos que vamos, e até o próximo episódio. Bons ventos! Valeu!